falar tão cedo desse tema, mas você aí ousou, né, falar para mim. Falei, não, vamos falar assim desse tema, é muito importante. Eu fiz algumas pesquisas também, inclusive algumas pontuações que eu vou fazer nessa live, ela está, inclusive, referenciada aí um vídeo, né, que eu vi do padre Fábio de Mello, ele falando sobre essa questão da fé e da espiritualidade. Achei tão interessante que eu falei, vou anotar alguns pontos para a gente trazer nessa live. Então, eu quero que você se apresente, fale de onde você é, se você é casada, se você tem filhos. Quero que saber, para o pessoal que está aqui, saber um pouquinho quem que é a Patrícia. Seja muito bem-vinda. Só tô dando boa noite. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Que eu tô sem Normal, tá fone, normal. Uhum. né? Então tá bom. Boa noite aí para quem tá chegando. Boa noite para quem vai assistir aí talvez mais tarde ou amanhã. Seja muito bem-vindo e que a gente possa transmitir sim para vocês essa reflexão, que além de tão maravilhosa, é com certeza fundamental para que a gente viva de uma maneira muito mais leve, né? E com muito mais sentido. Sou Patrícia, como a Dani já falou. Primeiramente, Dani, parabéns por esse seu quadro, né? Que está inspirando, encorajando muitas mulheres. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas das histórias que você trouxe aqui. Quantas superações, quantas vitórias, né? E realmente, que maravilhoso transformar isso em livros. Quando a gente fala em livros, temos aqui duas escritoras, né? Essa é a essência que a gente quer deixar, através de nossas palavras, contribuir com tantas outras pessoas, levando a nossa mensagem, né? Exemplos, vivências. Então é maravilhoso. Parabéns por esse teu quadro. Fiz questão sim de participar. E como a gente quer englobar as duas coisas, né? Falar de contar a nossa história, transformando-as em livros, foi o tema que eu achei realmente que vai casar muito, que é com certeza o que me inspirou, que daqui a pouquinho eu vou falar, a escrever aí meu primeiro livro e também agora, saindo do forno, o meu segundo livro. Sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Para quem não me acompanha, né, para quem segue a Dani, eu faço um trabalho hoje há 2 anos, mais ou menos, de consultoria para mães, né? Eu tenho um projeto chamado Amar e Conectar, que é viabilizar esta cultura que ainda hoje nós carregamos, né, de pais muito autoritários, porque precisamos sim ser firmes, mas nós precisamos ser esta base. E essa base é o amor. Para quem já me acompanha, já viu muito que eu falei na live. Estou apaixonada por esse processo, por esse projeto também que eu estou desenvolvendo com tudo isso. E com certeza o tema que a gente vai falar aqui hoje é também o princípio de tudo isso, viver a nossa espiritualidade. Então, se você quiser fazer a abertura antes de eu entrar no contexto da nossa live, boa noite para quem continua chegando, vai aí, clica no aviãozinho aqui do lado, sobe coraçãozinho, para que muitas pessoas possam viver esta mensagem que é muito especial, que com certeza vai tocar, vai poder transformar aí talvez o seu dia, talvez levar para você amanhã algo que você possa fazer diferente e transformar algo que está te machucando em algo de esperança, em algo que faça você ir avante. Então clica aí no aviãozinho, manda para sua família, para os seus amigos. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Joaquim. Então, que você possa aí chamar muita gente para apreciar esse trabalho maravilhoso também que a Dani está realizando. Sim, esse quadro, inclusive, ele começou, inclusive, de uma oração, né, que eu estava rezando e Deus falou para mim assim, eu preciso que você descubra outras histórias, porque a partir de outras histórias você também vai ser curada. Daí eu pensei, falei, então acho que é certo eu fazer uma collab contando histórias. Eu também estava travada para as collabs, porque até então eu fazia somente as minhas lives de aulas, né, que eu comecei também a falar um pouquinho de livros, né, para quem não sabe, também está chegando do perfil da Patrícia, né, eu escrevi meu livro o ano passado. Aí o Escritora Particular de Deus, já vou mostrar já para vocês verem, né? Muito Então, bem. ele foi inclusive das minhas experiências também aí, quando eu conheci meu esposo, quando eu me tornei mãe. E aí eu me encontrei com a escrita, e foi com a escrita que eu descobri muitas coisas que eu podia viver, né? Gostando de tantas coisas, né? Porque eu sou formada em gestão empresarial, mas eu estava num campo muito generalista e eu queria alguma coisa que eu me especializasse para poder seguir adiante. Então foi bacana porque eu conheci muitas pessoas,
E esse campo dos livros também me deu muitas conexões, muitas aberturas, muitos acessos. Por isso que eu cheguei até você, né, inclusive. Porque o livro tem esse caminho, assim, sabe? Ele alcança muitas vidas, ele vai onde a gente não vai, e é isso que eu tenho feito. Então eu trago muitas pessoas, inclusive passaram por aqui, nunca fizeram lives, então fizeram a primeira aqui comigo, destravaram, algumas já estão até dando mentorias, né? 2 delas aí já estão totalmente, sabe, desinibidas, assim, então foi bem bacana, porque a gente passa por esse processo de transformação, né? Não só eu me transformei, mas elas também. Então é essa a ideia. E fazer também com que a história delas se transforme em livros para alcançar outras pessoas, para ajudar mais vidas, né? E fazer também, entrando no nosso tema, que a espiritualidade delas, elas encontrem uma maneira de buscar a fé, né? Porque a espiritualidade é a nossa maneira de ser, cada uma tem a sua, né? E a nossa fé é aquilo que é dom de Deus. Então a gente precisa buscar a fé para que a gente nos eleve, né, até Deus. Então a nossa oração ela precisa ser elevada a Deus. E foi muito bacana porque esse quadro tem feito muito isso. Até eu fiquei uma semana sem fazer, eu já estava ficando mal. Eu falei, não, eu preciso trazer outra pessoa aqui, porque senão eu não vou fazer mais, né? E a gente tem essa tendência. Quando você quebra, né, uma semana, você estava vindo aí de 11 semanas fazendo, é arriscado que você fique uma sem fazer. Então eu falei, não, eu preciso reatar isso aí novamente e trazer, inclusive, você que fala sobre, né, coach de mães. Eu acho fantástico o seu trabalho e, né, seus filhos e tudo, tem uma história bacaníssima. Então eu falei, a gente precisa resgatar isso. Então eu queria, assim, que a gente falasse um pouquinho mesmo dessa questão da espiritualidade, da fé. E eu vendo esse vídeo do pai de Fábio hoje, eu achei tão bacana, porque ele falou, a espiritualidade é o jeito de viver a fé, né? E às vezes a gente pensa assim, será que espiritualidade é igual a fé? Não, são diferentes. Porque eu mesmo tenho a minha maneira de fazer as minhas orações, eu tenho a minha maneira de fazer o meu devocional, a minha maneira de me comunicar com Deus. O próprio Deus se comunica de maneira diferente comigo, né? Muitas vezes por sonhos, muitas vezes aqui na live, eu tô falando aqui com você, ele tá me mostrando algumas imagens. Então eu tenho que, ao mesmo tempo que eu estou dando aula, estou ajudando alguém, eu tenho que interpretar o que ele falou para mim para eu traduzir aqui. E a fé é aquilo que a gente realmente busca, né? Aquilo que a gente acredita. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas e se eu não acreditar em Deus? Eu não tenho fé? E nesse vídeo eu escutava o padre falava assim, não, todos nós temos fé. Mas o que acontece é muitas vezes a pessoa não acredita em Deus, mas ela acredita em algo. Por exemplo, hoje eu combinei com você essa live e eu acreditei que você estivesse aqui, né? E você está aqui. Então é uma forma também de fé. É uma forma de acreditar. E às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas isso eu não acredito em nada. Não. É um dom e todos nós nascemos com esse dom. Até depois, no meio da live, que eu quero compartilhar uma passagem do livro de Eclesiástico, que eu comecei a fazer um estudo hoje com o meu grupo, né, de desafio, do devocional. E culmina muito nisso que eu acabei de falar agora, né? Porque Deus, ele realmente nos abençoou. Ele nos deu isso, é dom dele, né? Então todos nós recebemos. E eu queria que você falasse um pouquinho para mim como que é a sua fé, como que você vive a sua espiritualidade na sua família, né? Como que foi também esse processo depois para você falar também da escrita de livros, que você passou para as páginas. Eu só vou... Falou do livro, eu esqueci. Deixa eu só pegar ele aqui na minha estante, só um pouquinho, já voltando. Tá, fica à vontade. E eu quero que você que está aqui na live aproveite e compartilhe essa live, que a gente vai falar bastante sobre isso, sobre fé, espiritualidade, né? A nossa maneira mesmo de viver a fé. Então, já aproveita para também compartilhar aí. Fica à vontade, querido. Isso, eu quero... eu separei 2 momentos que são muito específicos e com certeza para quem está assistindo, vai assistir depois, vai fazer muito sentido e vai levar essa reflexão. Quando a gente fala de espiritualidade, antes, né, de eu falar dessas 2 experiências que eu vivenciei na minha vida, anotei para não esquecer, e que são, inclusive, inspiração para os meus livros, né? Meu primeiro livro, lançado em 2017, então tá aqui, A Marca do Renascimento. A gente já vai chegar nele, que ele é a primeira inspiração. A gente precisa lembrar que espiritualidade é muito diferente de religiosidade. E por que eu quero falar dessa importância? Eu já falei em algumas das minhas lives. Eu cresci dentro de uma família católica, porém que nunca foi praticante. Ou seja,
vai aquela cultura, faz os sacramentos, né? Você é batizado, você faz a primeira Eucaristia, o crisma, você vê todo o contexto, mas não existia uma vivência, um cotidiano dentro da minha casa, né? Dentro de criar mesmo a essência. E aí eu te digo, por que que é essa diferença? Porque jamais, tá? Talvez você até se decepcione com o que eu vou falar aqui agora, mas jamais você vai encontrar o que você procura, que é uma vivência espiritual, crescer espiritualmente em alguma igreja, se você não procurar onde precisa. E onde é esse lugar? Dentro de você. Não existe outro lugar que vai ter, como a Dani falou. É dentro de nós, cada um de nós, do seu jeito. Porque a igreja, o que é a igreja? Quem constitui a igreja? Nós. Se nós vamos vazio à igreja, a igreja é vazia. A igreja não vai te entregar aquilo que você busca. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de reforçar. E por muitas vezes, já, Dani, ouvi pessoas falando assim, nossa, mas você é católica? Você fala tanto de Deus, você tem uma convicção tão grande. Mas é porque é algo que eu busquei. E por acreditar que não adianta eu sair da católica, né? Por quê? Porque não existe igreja boa, igreja ruim, igreja isso, igreja aquilo. Nós não vamos encontrar espiritualidade em algum lugar que não seja você, dentro de você. E esse crescimento, esse amadurecimento, assim como todo esse processo que casou, que concluiu toda essa experiência que eu vivenciei, ela precisa ser diária. Ela precisa ser esta busca constante. Em tudo que nós fizemos, a Daniela falou, né? Deu exemplo das lives. Você cria o hábito, você faz uma sequência, você quer ser constante. Para quê? Para alcançar um objetivo. E viver essa espiritualidade e estar nesse senso de acreditar e conquistar, porque eu sempre falo, a gente conquista tanta coisa pela força que há dentro de nós, que muitas vezes nós não temos noção. E aí vem outra coisa que a Dani trouxe, né, que eu também quero trazer de gancho. Deus fala contigo a todos os momentos. Nós é que muitas vezes não silenciamos, não estamos atentos, porque Ele está ali, está nos pegando no colo. E essa é a parte que eu quero entrar, né? Quando a gente tem essa ciência da força, da fé, que a gente precisa e que a gente pode sim crescer espiritualmente, não importa o que você passou, da onde você veio, a igreja que você vai. Você vai fazer aonde você estiver aquilo que Deus espera de você. E outra certeza que você pode ter, Deus te escolhe, te pega pela mão e te resgata. Porque por esses motivos que eu falei, de eu vir de uma família, eu perdi pai e mãe muito cedo. Toda essa história, toda a minha biografia, eu começo aqui. Minha marca do renascimento, para quem quiser conhecer, vai lá no meu link, depois na minha bio, tá lá toda essa história. Perco meus pais muito jovens, já não tive esse estímulo, mas a vida me ensinou. E a gente faz as escolhas. Deus nos permite a todo instante fazer escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio. Só que muitas vezes, quando a gente não tem buscado essa força, reconhecer em nós o nosso potencial, a gente deixa passar. E muitas vezes a gente não ouve essa voz que emana dentro de nós, né? Então, esse foi o princípio, assim, de muitas perdas que eu tive na vida. De muitas vezes me sentir sozinha. Eu me senti resgatada por Deus. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, fracos. E é essa espiritualidade. E é viver mergulhado nisso. Se deixar tomar. É duas coisas que eu sempre falo nas minhas lives que são fundamentais. É o acordar e entregar o meu dia. E é o dormir e agradecer. Resgatar 3 motivos e certamente você vai encontrar 3 razões diferentes, todos os dias, de dizer obrigada, Senhor. Por isso, por isso e por isso, deixar claro para você. Porque você vivencia e você consegue celebrar
quando você agradece. Então, essa é o princípio, né, da minha história. Não fui sempre tão fervorosa, não fui sempre, né, vivência nisso aí. Hoje, graças a Deus, a minha primeira experiência que eu quero trazer para vocês, só vou ver se a Dani quer colocar alguma coisa antes de iniciar, foi então em 2015, né? Eu já havia casado, me casei pela primeira vez aos 23 anos. Meu filho ia fazer 3 anos, meu primogênito João Vitor, hoje com 15. Ele iria fazer 2,5, 3 anos, me divorciei. Nossa relação não deu certo, né? Já não tinha também ainda essa espiritualidade dentro do meu casamento. E onde a gente se divorciou. Em 2015, meu filho já estava com praticamente 8 anos de idade. Desde bebê, para quem já acompanhou um pouquinho da minha história, só vou fazer uma pincelada para vocês entenderem. Ele foi diagnosticado com uma séria doença no fígado. Nós acompanhamos até que chegou essa idade, então, que o melhor para ele poder crescer, para ele poder evoluir bem, seria o transplante hepático, do qual, graças a Deus, eu fui doadora. Eu pude ser doadora. E nesse processo de ser doadora, quando eu era jovem, Dani, eu tinha lá meus 16, 18 anos, eu já inspirava, estava dentro de mim, mas a gente talvez nessa idade não compreendia as razões, de escrever. Escrevia poesias, escrevia as coisas do meu dia a dia, sempre gostei muito de escrever. Mas não imaginava eu que histórias eu teria para escrever. E que um dia, assim, tão de repente, porque foi assim que aconteceu. Quando eu passei pela consulta com a psicóloga lá em São Paulo, ela me perguntou, como era uma cirurgia muito grande, ela disse, olha, depois da cirurgia você não vai poder fazer nada. É um corte muito grande, você vai sentir muita dor, você não vai poder cuidar do seu filho, por riscos, por imunidade, por N fatores. Então você precisa de algo para ocupar a sua mente. Naquele mesmo momento, me veio tão rápido, sem nada planejado, sem nada assim, sabe? Não, fazia muito tempo que eu não tinha pensado nisso. Mas eu respondi de imediato para a psicóloga. Eu vou escrever meu livro. Eu vou escrever meu livro. Ela me olhou assim, quase com a sua cara, assim, falou, nossa, tipo, escrever um livro, né? Para ela, assim, foi uma resposta, eu acho que inesperada. E confesso que até eu, porque eu não fazia ideia do que eu ia escrever. Mas daquele momento para frente eu imaginei, falei, não, vou contar a minha história desses dias em São Paulo. E aí que eu vou entrar na minha primeira experiência, se quiser fazer algum comentário antes de eu começar essa parte que a gente vai falar de espiritualidade. Isso, é interessante você falar da escrita, porque eu sempre fui de escrever muito, sabe? Até, inclusive, foi agora no processo que eu fui buscar autoconhecimento. Como eu estava muito generalista, eu falei, preciso me conhecer melhor. Tem alguma coisa errada, preciso ter um caminho, né, para eu seguir, senão a gente fica sem direção, ou fica com muitas direções e não escolhe nenhuma. E aí que eu me encontrei, eu percebi que eu estava escrevendo demais. Eu falei, meu Deus, por que eu escrevo tanto? E eu já tinha também, na época, no ensino médio, eu lembro que eu fazia poemas, até recitava, tinha até concursos, né, que a gente recitava. Eu fazia diário muitas vezes, então eu já tinha esse hábito, né? E aí eu tava, tipo, na escola, assim, a professora pedia, mas quem que pode ler aqui? Eu sempre levantava a mão. Aí eu quero ler. Aí também na igreja, também comecei a usar o microfone para fazer comentário, leitura, então eu sempre estava envolvida com a comunicação também. E aí, a partir do ano passado, né, que a gente encontrou aí com o Pablo também, o Pablo Marçal, a Elisângela, e ela falou que a gente podia escrever um livro. E eu falei, realmente, eu preciso... Só que eu não sabia também o que escrevia, né? Nem sabia que era tão prático assim escrever. E aí que eu comecei também a me encontrar e eu percebi que a escrita é uma terapia. Então eu não precisei buscar pessoas de fora, né, para poder ver o que estava acontecendo dentro de mim, mas a própria escrita me curou e o próprio Deus ali, sabe, recitando muitas coisas no meu ouvido, eu amamentando minha filha, pensa, eu amamentando, e aí vinha muitas frases e às vezes eu ignorava essas frases. E aí era que o meu engano, né? Assim que eu comecei a ouvir, e como a gente falou no comecinho, ter essa sensibilidade para ouvir Deus, eu percebi que a escrita não só poderia me ajudar, mas a ajudar outras pessoas
e eu ter, inclusive, um livro, me tornar escritora e autora, né? Então, hoje eu também tenho 2 livros, estou escrevendo o terceiro e o quarto já. O segundo a gente fez aí em conjunto, com mais 52 escritores, que é O Chamado, Quando Mover Supera os Bloqueios. Então, a gente já fez um lançamento online, né? Eu também já vou colocar aqui também o e-book, mas não chegou para mim ainda as cópias impressas, mas a gente já está aí com ele pronto, já está todo mundo, né, já consumindo esse produto. Ficou um livro maravilhoso. Então eu percebi o poder da escrita, né? Então é realmente uma terapia, é uma forma da gente se curar e da gente se conhecer. E é muito prático, porque você está o tempo todo anotando. Então, né, você tira um caderninho, reserva um espaço, um tempo, e ao mesmo tempo você vai estar em oração, né, em comunhão com Deus. Porque ali ele vai falar. Não tem como, né? Pode continuar aí. Só vou colocar meu cabo aqui, tá quase desconectando o PC. Não. Mas é isso, sabe? E a fé, até eu coloquei aqui, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, da fé, né? Mas a fé nos faz estar em comunhão com as outras pessoas, né? Ah, eu tenho uma fé, eu acredito em algo, né? Por exemplo, você acredita em algo, também acredito, né? Nós somos mães, a gente tem também uma conexão, né? E a gente se conecta com o universo, as pessoas se conectam muito fácil. E aí a fé nos faz isso, nos une, né? Une pessoas com o mesmo propósito, com a mesma vocação até muitas vezes, né? Então, mães se conectando com mães, você começou a ajudar as mães. Eu fico imaginando as experiências que você viveu ajudando outras mães. Você aprende muito. Tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Cortou um pouquinho. Tá me ouvindo? Eu Deixa também eu ver tinha aqui. pausar. Pausou, né? Então continua contando a sua história aí pra gente também, né? E fala também do seu segundo livro, né? Não sei se você já lançou ele ou já vai lançar também. Sexta-feira que vem, 8h30, mega live de lançamento, apresentando aqui para vocês a continuação, né, dessa primeira história, que é a marca do renascimento, que também envolve muito de fé, provas, né, do quanto Deus age diariamente na nossa vida. E foi lá em 2015, como eu estava falando, então, que João Vitor, meu primogênito, precisou do transplante hepático. Passei por todo esse processo de psicóloga e olha só como é providência divina. Acontece muito antes. Eu tenho uma amiga, não sei, acho que ela não passou ainda pela live aqui, a Fran, na época a gente trabalhava junto, e ela só falava assim para mim, porque imagina você, né? Eu sou de Santa Catarina, São Paulo é muito, muito distante para nós, né? Ou seja, eu ia para um lugar onde eu não conheceria ninguém, onde eu não sabia nem de início aonde a gente ia ficar hospedado. Os aluguéis aí são todos muito caros, já tinha que pagar em média 2, 3 meses, eles não alocavam por curtos períodos. Enfim, através do meu trabalho, que também era na época envolvido com irmãs, né, da Santa Casa, eu conheci uma delas que conversou com as irmãs de Santa Catarina do Hospital Santa Catarina de São Paulo, onde eu consegui ficar alojada lá sem nenhum custo. E a gente nem imaginava que a gente precisaria ficar tanto tempo. A previsão seria que o transplante tivesse uma recuperação, 1 mês, 40 dias no máximo. E a gente acabou ficando 90, né? Para quem conhece a história de João Vitor, quem já me viu falar um pouquinho no meu YouTube tem, que eu falo somente a história dele. Hoje a gente não vai entrar tão a fundo para não postergar muito aí o nosso tempo também. Mas ele teve muitas complicações após essa cirurgia, né? Passou por mais 4 cirurgias, ficou em coma, foi praticamente dado como morto. E todo esse período se passou justamente aonde? Na quaresma. Bem nesse período que a gente acabou de vivenciar agora. Então, aí ele operou dia 9 de fevereiro de 2015, a gente foi para São Paulo, passei então a ficar nessa casa. A minha alta, a minha recuperação, graças a Deus, foi rápida. No quarto dia,
eu já, quarto ou quinto dia eu estava de alta, então eu voltei para casa das irmãs e só ele ficou no hospital. Então levou algum tempo assim para eu poder visitar ele. Eu podia ficar só um pouquinho com ele, depois já não podia mais. Se travar, alguém me avisa e alguém levanta a mão. Que às vezes dá umas. Ah, E aí, depois de tudo isso, né, que ele começou a complicar. No início foi tudo muito bem, depois que ele começou a complicar. E aí que começaram as minhas experiências. Até mandei o convite hoje para uma das irmãs que esteve lá com a gente, a Adri. Não sei, não vi se entrou, que às vezes entra e sai tantas pessoas que a gente não consegue acompanhar. Mas falei hoje para ela, falei assim, vou contar um pouquinho do que a gente viveu. Foi a experiência mais profunda de fé, de espiritualidade. Eu posso dizer que foi ali meu crescimento, sabe? O meu máximo. A sensação de verdade sentir Deus te pegar no colo, Deus te abraçar e Deus te falar assim: não desista, porque a tua missão é muito mais que isso. E outro aprendizado que eu trago de lá, que é maravilhoso, como era quaresma, eu participava de tudo na igreja, porque era tudo junto, é tipo a casa delas, como se fosse aqueles conventos antigos. Aí o hospital, elas coordenavam o Hospital Santa Catarina, né? Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. E ao lado era a casa, e embaixo tinha uma igreja, né? A capela delas. E lá todos os dias elas celebravam missa. Então eu participei a ajudar elas, fazendo a liturgia, e elas todos os dias colocavam em intenção o João Vitor, pela saúde de João Vitor. Foram 90 dias que as intenções todos os dias foram pela saúde e restauração de João Vitor. Teve muitas pessoas que daí passaram a me perguntar, queriam me conhecer, porque, nossa, né? Era um nome diferente, e aí a irmã, uma vez eu contei a história. E num belo dia, fazendo a Via Sacra, já se aproximando a Páscoa, foi o período em que nos falaram que ele estava perdendo o fígado que eu dei, pelas diversas complicações que ele teve, que talvez ele precisaria ser retransplantado, mas com um órgão de cadáver. Ou seja, né, aquela coisa bem triste que nós que trabalhamos no hospital já estamos habituados, mas para quem escuta de fora é ainda um tanto quanto estranho. Rezar para alguém morrer para ele receber um órgão. É impactante, eu sei, é muito forte. Mas no meu coração eu sempre tinha um aprendizado da irmã Maria, que estava lá com a gente também, da irmã Berenice. Se vocês assistirem depois, nossa, elas moram assim, o apreço que a gente tem não tem tamanho, que elas fizeram por nós, né? E a gente não fala só de alojamento, de comida, a gente fala o que elas fizeram aqui dentro, que elas deixaram em nós, não tem preço, é maravilhoso. Então, é uma das coisas que ela me ensinou. Ela falou assim, muitas vezes a gente vai orar e a gente não tem palavras. Principalmente quando a gente está envolto à dor, ao sofrimento. Quando muitas vezes a gente quer mais questionar, duvidar, do que conseguir falar. E ela me ensinou duas coisas muito fundamentais. Não fala nada. Coloca-te de joelho, te silencia e só fala Jesus. Jesus. Então, eu passei horas falando isso, ali. E foram nessas vezes que eu sentia o meu coração forte e um calor tão grande, que era como se o próprio Deus estivesse ali, naquela sacristia, e me arrepia até hoje, quando eu lembro, falando assim para mim: não temas, não temas. E aí, no meio daquela Via Sacra, eu recebo a ligação falando isso, que ele precisaria ir para a fila do transplante novamente. Foi quando o padre, eu carregava a cruz fazendo a Via Sacra. Aí o padre Alexandre, um abraço, suas irmãs, se ele ainda estiver lá, eu não sei, a gente tem bem pouco contato hoje. Ele olhou para mim e falou assim: conta um pouquinho da tua história. Mal sabia ele que estava aquele momento tão doloroso para mim, que eu tinha acabado de ouvir uma notícia tão dolorosa. E em lágrimas eu contei, resumi
né? Falando, sou de Araguá do Sul, estou aqui com o meu filho hospitalizado, acabei de saber que ele está num estado muito grave, todos os órgãos dele estavam entrando em parada, né? Ele ficou mais de 20 dias entubado, sedado, se ele não acordasse, ele precisaria de traqueostomia. Ele foi para um ventilador mecânico, que depois que ele teve alta, só que eu soube que desse ventilador mecânico, a fisioterapeuta mesmo, e só 2 crianças tinham conseguido vencer o ventilador mecânico. Ou seja, era um momento de muita dor. E eu me agarrei, eu me senti dentro daquela cruz, que eu mesmo estava ali carregando, encenando, né, o que Jesus passou. E todas as vezes que eu ia na UTI ver ele, tinha uma televisão e lá passava a canção nova. E aí eu entreguei, e aí foi a segunda coisa que as irmãs me ensinaram, e outras mães, porque lá é um lugar que estava cheio de crianças. Falava assim, não pede por ti, não ora por ti, ora pelo outro, entrega o outro. E aí eu comecei a fazer essa experiência. Comecei a rezar por todas as outras crianças que estavam lá e que também ouvia muitas mães chorando, muitas mães desesperadas, muitas mães que também acabaram perdendo seus filhos. Eu comecei a me colocar no lugar do outro e hoje em dia se fala muito em empatia. Essa é a verdadeira empatia. Sentir a dor do outro, compreender que talvez para mim não doa como para o outro, que a gente sente diferente do outro, então a gente tem que ter um olhar mais amoroso e menos julgamentos. E isso é uma coisa que a vivência da espiritualidade te engrandece e te faz conseguir visualizar muito mais fácil. E em resumo, toda essa experiência, na Sexta-feira Santa, que nós recém vivemos semana passada, ele tem o resultado da biópsia, ele acorda, sai do tubo, ele olha para a enfermeira e fala assim, eu não quero gelatina, eu não quero chá, eu quero um pouquinho de arroz, por favor. Não teve ninguém que não se emocionou. E até a médica falou assim, dá arroz para essa criança e manda ele sumir daqui da UTI. E ele foi pro quarto, na Sexta-feira Santa. Todos os médicos intensivistas, todos, doutora Aida, o doutor que operou ele, doutor Hélio, doutora Adriana, doutora Vera, foram no quarto ver ele porque não acreditavam. Não acreditavam. E ele saiu da UTI com 14 quilos, todo amarelinho, todo magrinho, pele e osso, não conseguia andar. Tamanho foi o tempo que ele ficou ali acamado, entubado, mas vitorioso. Foram 15 dias que ele se restaurou, que a gente voltou para a casa das irmãs. E aí lá ele reabilitou com uma fisioterapeuta, a Dani também. Na semana passada ele fez um retiro e todas essas pessoas maravilhosas que cuidaram dele aí na Camargo, em São Paulo, mandaram cartinhas para ele. Não imagino o tamanho foi a emoção dele, saber que elas ainda guardam esse carinho tão especial. Lá ele só é chamado de Milagrinho. Ele nem é chamado de João Vitor. Ah, o nosso Milagrinho. Porque anualmente ele vai para lá fazer acompanhamento, né? Ele é que nem elas falam, o transplante é um casamento sem opção de divórcio. Mas foi a experiência mais maravilhosa. E é esse o principal recado que eu quero deixar para você. Se permitir, se entregar, porque é só assim que a gente vence o que parece impossível. Deus é o criador do impossível. Ele realiza aquilo que você não acredita. Mas você pode vencer. Você é capaz. Mas não é porque é uma capacidade sua. Não. É aquilo que Deus te entrega, é aquilo que Deus te faz para ser. E hoje, né, que se passaram aí 7 anos de toda essa minha primeira experiência, porque depois, para quem me acompanha agora, também tem toda a história de Vicente, que vai ser entregue aí no Vencendo o Impossível, meu segundo livro, live na próxima sexta-feira.
que é outra grande prova do quanto Deus caminha comigo, do quanto Deus quer que eu seja missão. E foi passando tudo isso, passando por essa formação, fazendo o que eu faço hoje, estudando o autoconhecimento, que eu tive essa certeza. O meu propósito, o que Deus tem para mim é isso, transbordar. Levar esperança a muitas mães, que às vezes existem por tão pouco, por simplesmente não parar e olhar para elas no potencial que elas têm dentro delas e que elas não estão sozinhas. Porque Deus, lembra que eu falei lá no início? Te escolhe, te capacita e te resgata. Independente do que tu estiver passando. Se você entregar, se você confiar e dizer, Senhor, eu quero, toma posse. Faz o teu melhor. Isso foi outra coisa que eu aprendi muito, né, na nossa espiritualidade. Muitas vezes o tempo e o que você quer não é o que Deus tem para ti. Não é o melhor que o Senhor quer realizar na tua vida. Então a gente sempre precisa aprender a entregar, confiar e, claro, entrar em ação. A palavra oração deixa isso muito claro. Orar mais ação. Né? Não adianta nós sermos aquelas que falam assim, ah, Deus, tudo bem, não, vamos esperar que Deus vai fazer. Não. A gente entrega, confia e a gente age. Eu achei tão interessante que você falou das primeiras experiências, né? É o meu primeiro capítulo do livro. Minhas primeiras experiências com Deus. E lá eu falo assim, até tô com ele aberto aqui. É uma frase inicial que eu coloco, né? Deus sempre dá sinais de que está conosco. Muitas vezes até sinais sobrenaturais. E é isso que aconteceu com vocês, né? Foi sinais sobrenaturais. Mas antes disso, vocês estavam ali orando. Você creu, né? E o milagre aconteceu. E antes de eu começar essa live, eu perguntei assim pro meu esposo, né? O que é fé para você, né? Aí ele falou, a fé para mim é eu acreditar naquilo que é impossível. E Deus faz aquilo que é impossível. Porque o possível está ao nosso alcance. A gente consegue, né? E até a nossa capacidade, a nossa vontade de amar vem dele. Então não tem como a gente falar assim, eu acredito que o que eu tenho eu vou conseguir. Não, mas eu consigo com ele, né? E ele é o amor. Ele é a cura. Né? Então, se a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, não tem como, né? O que a gente pedir, o que a gente ousar fazer, buscar, as coisas acontecem. E acontece de maneira sobrenatural. Né? Muitas vezes é o que acontece. Eu tô vendo o exame ali, o exame tá falando que tá tudo errado, tá tudo ruim. Né? Mas Deus, Ele consegue operar. Né? Ele é o grande operador. Né? Ele está por trás de tudo ali e faz a obra acontecer. E eu quero deixar também, a leitura que eu fiz hoje de Eclesiástico foi muito, né, muito interessante, porque eu falo assim, né, a quem foi revelada a raiz da sabedoria, né, que falava bem lá no capítulo 1, no versículo 6, capítulos 6, 9 a 10. E aí fala assim, a quem foi revelada a raiz da sabedoria e suas sutilezas, quem as conheceu? Ele é quem criou com seu Santo Espírito, ele a viu e a enumerou e mediu, porque às vezes as pessoas querem medir a sabedoria, às vezes as pessoas querem contabilizar a sabedoria, né? E ele já fez tudo isso. Ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano. Então ele deu sabedoria para cada um de nós. Né? Então a sabedoria não vem de nós, vem dele. E a sabedoria já existe muito antes da nossa existência. A sabedoria sempre esteve ao lado de Deus, né? A companheira ali, né? Então, aqui, ele derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo a sua bondade, porque Deus é bom. Então, ele nos deu a sabedoria. Ele podia não ter dado, mas ele nos deu. E ele a concede àqueles que o amam. Ou seja, a gente precisa amar Deus. Né? Eu acredito em Deus, mas você ama Deus de verdade? Porque ele concede a sabedoria, né? Mas muitas vezes nós não sabemos usar, porque nós não amamos a Deus. Pode falar, querida, fica à vontade. Não, tá entrando mais gente aqui, ó. Boa noite. Eu quero responder a Cláudia também, que eu vi subir uma pergunta ali da Cláudia. Cláudia, já vou te responder. Boa noite, Alice. Uhum. É engraçado que eu também amo provérbios, porque eu estudo muita coisa para os filhos. E eu sempre falo, né? A Bíblia é um manual perfeito. Quando a gente compra um celular, um computador, qualquer coisa, vem o manual. A Bíblia é o nosso manual.
Nosso Uhum. manual. Então tem tudo que você imagina. Momento de dor, momento de alegria, momento de sabedoria, momento de finança, momento de sexualidade. O que eu precisar de conhecimento tem na Bíblia. Meu mentor sempre fala, né? O livro mais antigo e o maior livro do mundo, The Bible. Então, que as pessoas tenham essa curiosidade, esse despertar. Então, eu gosto muito de provérbios, porque eu trabalho muito com filhos. E também escolhi um versículo que fala de sabedoria. Então, é muito forte isso. Ó. Ouve, filho meu, aceite minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria eu te ensino, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não embaraçarão os teus passos, e se correrás, não tropeçarás. Ou seja, isso que eu trouxe lá no começo. Entrega, confia. Mas é como a Dani falou, tem que ser verdadeiro, tem que ser profundo. E essa experiência que eu vivi, para quem chegou agora, depois volta e assiste o começo, né? Que se eu repetir aqui eu vou apanhar, vai ficar muito extenso. Mas essa experiência que eu vivenciei, o que eu aprendi com essas irmãzinhas lindas, um coração puro das vivências, por quê? Porque elas decidiram viver para Deus plenamente. Cada um tem a sua vocação, cada um tem aquilo que Deus quer de você. E elas escolheram esse caminho. E dentro desse caminho, vidas elas resgatam. E é assim que eu me senti. Eu saí de lá e já vou entrar um pouquinho para responder a pergunta da Cláudia. Ela disse assim ali, né? Mas nenhum momento você duvidou? Você se lembra se em nenhum momento você duvidou? Cláudia, a gente humanamente é fraco. Humanamente, a primeira coisa que nós, humanos, ser humano, pele, carne, faz é questionar, é duvidar, é reclamar. E é um exercício diário, né? Trocar o agradecer pelo reclamar. Por reclamar, não sei se vocês já ouviram essa definição, mas eu acho ela maravilhosa. E ela faz você pensar. Quando você quer algo muito bom, por exemplo, tudo que eu passei com o meu filho, o que eu mais fiz foi clamar. Quando eu clamo, eu estou pedindo. Eu quero muito. Esse é o clamar. E se eu coloco esse re na frente, o que que significa? Repetir, fazer de novo. Ou seja, a gente não reclama de coisa boa. A gente só reclama do que está sendo ruim. Então, se eu estou reclamando, eu estou atraindo de novo coisa ruim. Entende? Eu estou pedindo de novo para aquilo que não foi tão bom voltar, acontecer de novo. E aí muitas vezes as pessoas falam, mas puxa, parece uma coisa, quando vem uma coisa ruim, só vem coisa ruim. Não, você está atraindo, você está reclamando, pedindo de volta. Então, Cláudia, sim, nós passamos por esse momento, e um momento muito que eu posso te exemplificar muito isso, né, da nossa fragilidade como humano, foi quando Vicente nasceu. E aí eu falei, foi um ano depois e foi logo após a Páscoa também. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus te chacoalha para dizer assim, ó, presta atenção. O João Vitor saiu da UTI, foi resgatado na Páscoa de 2015. Em 2016, abril, dia 6, recentemente meu pequeno segundo milagrinho fez 6 anos, também nasceu. E foi de emergência, já foi diagnosticado com cardiopatia, e ao terceiro dia de vida aconteceu o derrame cerebral. Quando aconteceu o derrame cerebral, que o médico nos chamou, quais foram as primeiras coisas que me passaram na cabeça? Mas Deus, essa gravidez era um presente para o meu atual marido, né? Ele não era pai, como eu falei no início, para quem acompanha, que já era divorciado, fiquei um bom tempo sozinha, conheci Marcelo, hoje a gente está 9 anos casado, e fiquei muito feliz porque, para mim, aquilo era assim, o selo, né? Vamos dizer assim, o selar da felicidade que nós sentimos por tudo que o João tinha vencido. João estava radiante, mãe, eu vou ter um irmão, eu vou ter um irmão. A gravidez foi tranquila, tudo normal, e de repente, como se de fato, como a gente usa dizer, né? Tchum!
te puxam o tapete e você está no chão de novo. Claro que nós, humanamente, vamos duvidar. Nós vamos pensar, mas por quê? É só comigo. Todas essas coisas passaram na minha cabeça. O choro, a dor. Nós somos humanos. Mas aí é o resgatar. É aquele resgate que eu falei, Deus tá com você. E aí, você tem permitido ele te resgatar? Ele pegar na tua mão e dizer, calma, eu tô contigo. Tudo é um propósito. Hoje eu vejo as maravilhas que Vicente faz na nossa vida e na vida de quem cerca ele. Ele é um anjo disfarçado na terra. Eu sempre falo isso. Ele toca corações, ele transforma pessoas. Aonde ele vai, ele irradia alegria. Então, é maravilhoso. Vicente saiu de um diagnóstico que para a medicina não tinha jeito. É aquilo que você falou. Se eu pegasse os exames dele e só acreditasse no que o médico me dizia, vai ser difícil ele andar, vai ser difícil ele falar, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Não. Eu tinha uma experiência muito forte e Deus estava ali me sacudindo. Ei, lembra? Te ajoelha, acredita. Não pede por ti, não pede para ele e simplesmente entrega. E eu fazia isso todos os dias. Você, como mãe, qualquer outra mãe que estiver aqui assistindo, imagina que não é fácil. Mas eu ia lá, do ladinho da incubadora, colocava minha mão sobre ele e eu falava, Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Tu sabe o que tu tem para ele. Tu sabe o que ele precisa realizar. Faça-se segundo a tua vontade. E ele, se ele ficou, se ele está aqui, foi só mais uma vez Deus usando como instrumento para me dizer, para me mostrar qual era o meu porquê na minha vida, a minha razão de existir, o meu legado para eu construir aqui, nessa viagem que a gente chama de vida terrena. Então, é fantástico, é maravilhoso hoje ter toda essa clareza. Sim, Provérbios 4, isso mesmo, Cláudio, é maravilhoso. Eu amo, sou apaixonada por Provérbios. É maravilhoso. Eu falei dia 19 de março, aí na minha primeira palestra presencial, 25, 26, não lembro, mulheres, eu trouxe esse testemunho. Quando você descobre o teu porquê, o que te move, quem é você de verdade, nada te paralisa, nada te impede. Pode criticar, pode ter pessoas que falam, falem bem, falam mal, né? Mas eu sempre falo, falem de mim, não tem problema. Porque muitas das vezes que eu falo, não sou eu que falo. Quando eu dei o testemunho, a gente voltou para cá em 2015, ainda em julho e setembro, fizemos um terço de agradecimento. Muitas outras histórias eu teria aqui para contar, relatos de sinais de Deus que aconteceram dentro desses terços que a gente vivenciou, seja para o João, seja para o Vicente. E nesses testemunhos, muitas vezes eu senti que, tipo, eu nem lembrava o que eu falava depois. Porque não é muitas vezes nós que falamos. É o Espírito Santo. Basta você se permitir. E faça essa experiência. Esse também é um recado que eu quero deixar para você aqui hoje, né? A gente trouxe aí alguns versículos, eu trouxe essa experiência para você ter essa certeza. Não está no outro, não está na igreja que você frequenta, não está no seu trabalho, mas você pode ser obra de espiritualidade, obra de fé. Se você olhar para dentro de você, se você dizer assim, sim, Senhor, faça-se em mim a tua obra, usa-me. Eu quero sentir esse fogo. Alice mandou ali o foguinho. É justamente isso, é um fogo que queima. É um fogo que emana muito poder, muita força na tua vida. Então,
Fico à vontade para perguntas. Cláudia, espero ter respondido a sua pergunta. Se mais alguém tiver perguntas aí, mandem, pode mandar no meu direct. Leiam lá, né? Tem vários links ali na minha bio, tem o Linktree. Dentro daquele link tem testemunhos. Eu estive na Canção Nova, foi outra obra de Deus. Um rapaz foi lá visitar com as crianças, eles visitavam, e aí eles levavam livrinhos, né? De historinhas, até de São Francisco, o João ganhou. E assim, a gente fala do nada, mas nada é do nada. Ele foi lá, ouviu a minha história e falou: olha, eu estou preparando um programa especial para o Dia das Mães. Eu amei a tua história. Você conta para mim? E eu fui lá na Canção Nova, na TV Canção Nova, gravei um programa, já falando desse testemunho, dessa obra linda que Deus estava ali fazendo naquele momento na minha vida. Então lá você confere minhas entrevistas, essa entrevista na Canção Nova, entre outras, um pouco do meu livro. Quem quiser saber mais também pode me chamar no direct, conhecer meu trabalho. Eu acredito muito e não quero só ajudar mães, que tem muitas mães, né, com filhos atípicos, com as suas debilidades, mas tenha certeza, se Deus assim permitiu, é porque atrás de tudo isso, Ele está te dando algo muito maior. Então, presta atenção, silencie o teu coração e faça essa entrega, você vai ver o quanto vale a pena. A Cláudia está relembrando aqui, né, que a Patrícia também, ela participa com a gente no grupo Seja Fonte de Luz para Mulheres. Então, todas as terças-feiras nós temos aí esse encontro, que é uma mentoria que acontece. Inclusive, a Patrícia já palestrou lá também. E aí outras mulheres também, a Cláudia também, minha parceirona aí. Então, a gente tem esse movimento que é muito importante. A gente toda semana se reúne. A gente traz conteúdo que vai ajudar muito você. E é só mesmo para mulheres, né? Essa é a nossa ideia, porque a gente mostra que nós não estamos sozinhas, nós temos outras pessoas para nos ajudar, para ajudar também, cada uma nas suas necessidades, e é muito importante. Quero convidar vocês também aqui para o meu devocional, né? Eu comecei também um grupo, Desafio Devocional, então eu compartilho todos os dias uma mensagem. Hoje a gente começou a estudar o livro de Eclesiástico, então até foi a passagemzinha que eu falei um pouquinho para vocês aqui. E por que eu fiz isso também? Para mim ter esse desejo de estar cada vez mais lendo a Bíblia, entrando em contato, né? Até eu falei no grupo, que se eu ler todos os dias o restante que me falta para ler a Bíblia, até o dia 11 de janeiro eu termino ela inteirinha, porque eu já li todo o Novo Testamento e estou bem no meio do mar aí no Velho Testamento. Então, assim, eu sei que ler toda a Bíblia não é fácil, né? É um exercício, assim como a nossa fé. A nossa espiritualidade, ela precisa ser exercitada, né? Porque a fé está ali. A gente tem que manter ela, né? Manter essa chama acesa, porque ela está ali. É como o Espírito Santo, meu esposo sempre fala, né? Ele sempre está ali. É como você colocar açúcar no café. Se você não mexer o café, o açúcar não fica adoçado. Então o Espírito Santo está ali quietinho. Mas se você movimentar, se você mexer, as coisas acontecem. Ele vai agir profundamente. Então é isso que a gente precisa fazer. Então tá tudo também no link da minha bio, que vocês quiserem participar. Eu também tenho um grupo Escritores Vencedores, é onde eu compartilho lá sobre as minhas lives. Também comecei a compartilhar algumas partes de livros também que eu leio, né? Então, alguns insights. Então, é uma forma da gente se comunicar também, tá? Então, fica esse convite para o grupo Seja Fonte de Luz e para o Desafio Devocional. A gente começou aí a falar sobre Eclesiástico e é um jeito também de você, todos os dias, leia pelo menos um capítulo por dia. Não custa nada, você vai gastar aí, sei lá, meia hora que seja. Né? Deus, ele te deu 24 horas, até mais. A gente faz esse cálculo, mas eu tenho certeza que é muito mais que 24 horas. E você, às vezes, não tem 30 minutos para ficar com ele. Outra dica que eu dou é Bíblia física. Não queira estudar com a Bíblia online. Pega aí a sua Bíblia física, tá? E rumina, né? Até a dica que eu dei hoje no grupo. Ruminar a palavra. É você meditar, é você orar, é você escrever, é você estar ali aqui, né? Aonde tem bondade, Deus está presente. Até você falou das irmãs, né? Você ia contando, assim, sorrindo, né? Então já transmitia cura aqui na live. Então, assim, a bondade delas transmitia Deus. A nossa imagem transmite Deus.
E muitas vezes a gente fica se escondendo, tem medo de aparecer, assim como eu há um ano atrás, né? Porque tá indo para uns 9, 8 meses que eu estou aqui no digital. Eu também tinha esse receio de aparecer. Ai, por que que eu vou aparecer? Por que que eu vou contar da minha vida? Eu era uma pessoa que não contava nada. Hoje eu tô aqui ajudando outras pessoas a contar as suas histórias. Então eu também sou um milagre de Deus. Você que está aqui na live é um milagre de Deus. Então, vamos tirar essa dúvida de lado, porque a dúvida não tem espaço ali com a fé. Então, ou você deixa a fé ou você deixa a dúvida. Então, vamos colocar a fé na frente aí, né? Fazer com que Deus realmente atue na nossa história, né? E faça com que você escreva, transmita num livro, porque quando você escreve, você comunica para o universo aquilo que você viveu e você tem essa oportunidade de alcançar pessoas que você nunca nem vai ver, mas elas já vão poder experimentar daquilo que você viveu. E essa também é a minha mensagem. Também quero deixar mais uma frase do meu livro, Escritora Particular de Deus, que é esse daqui. É só para falar, né? Porque esse título foi ele mesmo que me deu. Então, assim, uma coisa bem assustadora, né? Eu ali amamentando e vinha aquele monte de frase e eu preciso anotar. E aí Deus falou assim, bem baixinho, você é minha escritora particular. Então eu falei, tá bom, vai pro título do meu livro. E aí eu falo assim, como é importante ter um momento com Deus e meditar a sua palavra. Isso está antecedendo o meu capítulo Fases da Gestação. Olha como deu certo, né? Você fala, né, mães de filhos, e ele antecede meu capítulo 16, Fases da Gestação, que é onde eu compartilho um pouquinho da minha gestação. E até hoje, sabe, eu encontro com muitas mães, né? Hoje eu tô levando a minha filha também na creche, tô vivendo essa experiência de levar ela na escolinha. Tá sendo fantástico, eu tô assim aprendendo demais. A minha filha, nossa, aprende muito rápido, então eu tô ali também o tempo todo ensinando o que eu errei hoje, que eu posso melhorar amanhã. E aí eu encontro com algumas mães ali, você acha que eu vou fazer? Aproveito e já dar uns conselhos. E vou, sabe? O meu perfil aqui, Patrícia, ele é 80 e quase 90% mulheres. Então, ultimamente, eu comecei a me comunicar um pouquinho mais com as mulheres, né? Porque a gente tem essa experiência de mãe, né? Então, é importante, né? O casamento também a gente compartilha um pouquinho. E também, futuramente, eu quero fazer lives de manhã, fazendo também um pouquinho, que seja uma meia hora, falando algo sobre devocional mesmo, meditando a palavra, que eu sinto que é importante para a gente poder experimentar um pouquinho mais, né? Então, até a Cláudia colocou aqui, leia um Provérbios 4, né? Escrito sobre ter cuidado hoje. Sobre o que se pensa. Isso. Foi então é muito bacana até. Isso mesmo. Até eu coloquei assim, ó, Deus está presente no ser humano, por isso devemos nos respeitar. Então, cada ser humano é sagrado, né? Deus, ele colocou o sagrado dentro de nós. Então, a gente precisa respeitar uns aos outros e entender que cada um tem a sua espiritualidade, cada um vivencia a sua fé e cada um também tem o seu tempo, né? Até assim como você viveu esse tempo, parecia que era uma turbulência atrás da outra, né? Mas hoje Deus já deu a calmaria e você consegue transmitir aquilo que você viveu de maneira surpreendente, né? Muitas vezes até você fica pensando assim, será que isso aconteceu mesmo, né? Porque é um filme que se passa. Quando eu tive a minha filha, quando eu voltei para casa, passou um filme na minha cabeça. Então, assim, até eu senti um pouquinho do que é depressão. Olha que interessante, né? Eu comecei a chorar sem parar. E eu não parava de chorar. Mães, esse assunto de filhos, ele é muito crucial e a gente precisa realmente ir resgatando e contando fatos, levando para as pessoas esse ensinamento, né, esse conhecimento, que muitas mães têm esse medo. Ah, eu não vou querer ter filho porque o parto é complicado. Até eu tenho uma colega minha que está grávida também e já está liberando seus 6 meses e também tinha esse medo, sabe? Mas sempre ali eu aconselhando, falando da minha experiência para ela, mas a experiência é individual. Cada um tem ela de maneira diferente. Então a gente precisa respeitar esse processo e vivenciar ali cada momento e perceber que Deus está atuando em cada momento. Então a gente precisa perder esse medo, né? Eu também tinha medo e o medo realmente ele nos paralisa. Então a gente precisa... Como que eu fiz para perder o medo de live? Fazendo live. Né? Então, ó, já tô aí mais, eu acho que já cheguei a 50 lives já, porque eu tô a 30 e poucas lives, mais essas 12 aqui, quase 50 já. Então, assim, fazendo. Seja uma por semana, 2 por semana, que agora eu já faço 2. Então, você vai se desafiando. Então, você não fica mais com aquele gelinho na barriga como antes, aquela mão trêmula, né? E aí você começa, faz o seu... Eu gosto de ter um roteirinho.
que eu gosto de ter assim, né, para mim ter assim, algumas pontuações, para mim não ter aquela sensação de branco muitas vezes. Mas chega aqui na hora, Deus faz tudo diferente. Né? Ele fala isso, fala aquilo, lembra daquilo, e é muito bacana. E assim, eu queria agradecer muito você, assim, eu senti assim uma espiritualidade profunda vindo daí, apesar de estarmos tão longe, né? Você aí no Paraná, eu aqui no interior de São Paulo, mas eu sinto que os corações estão unidos. Estamos unidos em oração. E a gente continua aí orando pela sua família, né? Porque realmente esses milagrinhos aí, daqui uns dias eles vão estar escrevendo o livro deles. Né? Já vai estar os livros aí, né? E não tem como, filho de escritor também escreve livros. A minha filha, ela ama escrever, sabe? Então eu percebo que realmente não tem como fugir disso, né? Mas a gente deixa eles livres para fazer, assim, realmente aquilo que Deus colocou no coração deles. Porque cada um tem uma missão. E a nossa missão realmente é, muitas vezes, evangelizar, é levar uma mensagem, levar a palavra e resgatar vidas que estavam aí se perdendo, né? Famílias que estavam se perdendo. Então, eu quero agradecer muito você, né, por essa oportunidade. Então, toda semana a gente tem essa proposta, trazer alguém aqui para contar essa história, né? Acredito que essa live você vai poder tirar muita coisa para poder colocar no seu próximo livro também. Quem sabe o terceiro já, né? Quero falar também que essa live também ela vai para o YouTube amanhã às 15 horas. Também eu coloco lá como estreia. E eu também deixo ele colaborativo para entrar também no seu feed, para que mais pessoas também tenham acesso. E isso é muito bacana essa parte. E aí as pessoas que passarem lá no seu perfil também conheçam um pouquinho da sua história, também um pouquinho da minha história. E outra coisa, gente, adquira um livro dela, né? A Marca do Renascimento. Quero gente, mostrar um pouquinho quando você falava, que lindo. As irmãs, né? Aqui a despedida dele da UTI. Olha como ele estava magrinho. E aqui no final, tem muitas fotos, mas não vou mostrar aqui, né? A gente já está encerrando. Aqui, quando a gente voltou, aqui foi um dos testemunhos que eu dei numa igreja que também rezaram muito por ele. E aqui no final do meu livro, você vai encontrar as orações que a gente mais fez. Ó. E aí eu vou aproveitar para a gente encerrar com essa da noite. Já que todo mundo logo vai dormir, né? Que amanhã, não sei aí se emendaram o feriadão, aqui não, amanhã eu trabalho. Então, no final do livro, você encontra todas as orações que a gente fez naquele período. E eu achava muito linda essa aqui, porque é aquilo que eu falei, né? A gente acorda entregando e a gente termina agradecendo. Então, vamos terminar com a oração. Obrigada, desde já, Dani, todos que passaram pela live. Quem pegou o finzinho ou quem só pegou o início, vem, assiste, compartilha, leve esperança, porque muitas vezes aquela pessoa que você nem desconfia está precisando ouvir uma palavra que motive ele a buscar, a acreditar. Então, desde já, gratidão, Cláudia, gratidão, Alice, gratidão todos que passaram aí, que eu vi ou que eu não vi. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês e acreditem, Ele está aí contigo nesse momento. Meu Deus, meu Pai, meu tudo, dou-vos graças por tudo que tenho, por tudo que sou. E, em particular, eu vos agradeço os benefícios que recebi neste dia, no dia de hoje, que com tanta liberalidade me concedeste. Obrigado por tudo aquilo que eu consegui fazer hoje, pela minha família, para quem trabalhei, pelos amigos que encontrei. Gostaria de nunca ter me mostrado ingrato para convosco. Por isso, envia-me a luz do teu Espírito Santo, para que eu possa agora fazer um balanço da minha vida no decorrer desse dia que termina, e que o Senhor me guarde e me ilumine para o novo dia que vai nascer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Gratidão, querida. Beijo. Vamos tirar um print. Vamos. Um print aí, compartilhe nos seus stories e coloca lá um insight que vocês tiraram dessa live. Que eu acredito que tiraram muito insight, aí, né? Comenta aí o que mais marcou, o que você vai levar. Nossa, estaremos sempre pelo contrário, quando né? Precisar, as ordens. Para quem está chegando, um abraço de 40 segundos e um beijão no seu coração. Volta ali no perfil que a Dani está salvando. Quem entrou agora, que está terminando, volta aí e assiste. Vai valer a pena o recadinho, a esperança que você vai levar para alguém. Beijo. Tchau, tchau, gente.